O relógio de parede na sala estava silencioso. Seus ponteiros de latão, finos e elegantes, apontavam para as 3h14, uma hora que já tinha passado há muito tempo. A madeira escura da caixa do relógio parecia absorver a pouca luz do ambiente, e o vidro que protegia o mostrador refletia a sala de forma distorcida e fosca, coberto por uma fina camada de poeira. O silêncio que vinha dele não era um silêncio vazio, mas um silêncio pesado, cheio da ausência de um som que deveria estar ali. O tic-tac constante, que por anos tinha sido a pulsação da casa, havia desaparecido há meses, talvez até um ano. Ninguém se lembrava exatamente quando ele parou. A vida continuou e o relógio se tornou apenas um objeto decorativo, uma memória imóvel na parede. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Naquela noite, a chuva caía lá fora, um som constante e suave que batia contra as vidraças. Dentro de casa, o ar estava parado e aquecido pela lareira, que estalava de vez em quando. Sentado em uma poltrona, com um livro aberto no colo, a ausência do som do relógio pareceu mais alta do que nunca. O ritmo da chuva era natural, selvagem. O ritmo do relógio era outra coisa. Era a ordem, a constância, a medida humana do tempo. E a sua falta criava um desequilíbrio sutil, uma nota que faltava na canção da casa. Foi nesse momento, olhando para os ponteiros parados e o pêndulo imóvel, que a decisão se formou. Não foi um impulso, mas uma certeza calma que se assentou. Era hora de trazer aquele som de volta. Era hora de consertar o relógio. A promessa de transformação era simples. Não se tratava de voltar no tempo ou de qualquer grande feito. Tratava-se apenas de restaurar um pequeno ritmo, de devolver à sala sua batida familiar. A ideia de ouvir o pêndulo balançar e os ponteiros avançarem com seu clique suave trouxe uma sensação de propósito tranquilo. O objetivo era claro. Antes que a noite terminasse, aquele relógio voltaria a funcionar. A casa voltaria a ter seu coração mecânico. Levantando-se da poltrona, o livro foi deixado de lado, marcando a página. O primeiro passo era tirar o relógio da parede. Ele era mais pesado do que parecia. As mãos sentiram a madeira fria e sólida, o peso de décadas de existência. Havia um gancho firme que o segurava, e foi preciso um pequeno esforço para levantá-lo e desencaixá-lo. Com o relógio nos braços, o espaço vazio na parede ficou visível, um retângulo um pouco mais claro onde a poeira não havia se acumulado. Era uma marca do tempo, uma prova de sua longa permanência ali. Com cuidado, o relógio foi levado até a grande mesa de madeira da sala de jantar. A superfície da mesa estava limpa e oferecia um espaço amplo para trabalhar. A luz do abajur próximo iluminava o objeto, revelando detalhes que a distância escondia, pequenos entalhes nas laterais da caixa de madeira, o desgaste natural nos cantos, o brilho apagado do latão do mostrador. A chuva lá fora parecia ter aumentado um pouco, e as gotas escorriam pelo vidro da janela, criando rios sinuosos que distorciam a visão do jardim escuro. O som da chuva era um acompanhamento constante, um fundo sonoro para a tarefa que estava prestes a começar. O relógio foi deitado sobre um pano macio, para não arranhar nem a mesa, nem sua própria madeira. Ali, sob a luz direta, ele parecia ainda mais quieto, um mecanismo adormecido, esperando para ser despertado. A jornada para trazê-lo de volta à vida começava agora, com um simples gesto de cuidado. O primeiro passo da restauração era a limpeza. Anos de poeira tinham se acumulado não apenas na superfície, mas também nas pequenas frestas e nos entalhes da madeira. A tarefa exigia paciência e delicadeza. Na cozinha,
foram reunidos os materiais necessários: um par de panos de algodão macios, uma tigela com água morna e uma gota de sabão neutro, e um pincel de cerdas muito suaves, daqueles usados para a pintura em aquarela. Nada que pudesse ser agressivo com a madeira antiga. De volta à mesa, o trabalho começou pela caixa de madeira. Um dos panos foi levemente umedecido na água com sabão e bem torcido, até ficar quase seco. Com movimentos lentos e circulares, a superfície do relógio começou a ser limpa. A poeira se soltava, revelando a cor rica e profunda da madeira por baixo. O cheiro era uma mistura de madeira antiga, cera de abelha e um leve aroma de pó. Cada passada do pano era um gesto de cuidado, como se estivesse cuidando de algo precioso. A madeira, que antes parecia opaca, começou a ganhar um brilho suave e acetinado. Os entalhes, que representavam folhas e pequenos ramos, agora se mostravam com mais clareza, seus contornos antes escondidos pela sujeira. O pincel de cerdas macias foi usado para alcançar os cantos e as frestas onde o pano não chegava. As cerdas deslizavam pelos vãos, retirando pequenas partículas de poeira que se agarravam teimosamente. O som do pincel era quase inaudível, um sussurro sobre a madeira. Depois que toda a caixa foi limpa com o pano úmido, um segundo pano, completamente seco e macio, foi usado para polir a superfície. O movimento era repetido, lento e constante, e o calor gerado pela fricção parecia reavivar a madeira, trazendo à tona seu brilho natural. Em seguida, a atenção se voltou para o vidro que protegia o mostrador. Ele estava embaçado, não apenas pela poeira, mas também por uma névoa que parecia ter se formado por dentro com o passar dos anos. Havia pequenas travas de metal na lateral da caixa que prendiam a porta de vidro. Com a ponta dos dedos, as travas foram giradas com cuidado. A pequena porta se abriu com um rangido baixo e suave. O ar que saiu de dentro do relógio tinha um cheiro diferente, um cheiro de metal, óleo antigo e papel. Com a porta aberta, o acesso ao mostrador e aos ponteiros ficou livre. O vidro foi limpo primeiro por dentro e depois por fora, com um pano limpo e um pouco de limpa-vidros. A transparência voltou instantaneamente. Agora, era possível ver o mostrador de porcelana sem nenhuma distorção. Os números romanos, pintados em preto, estavam perfeitamente nítidos. Os ponteiros de latão, um para as horas e outro para os minutos, também foram limpos com um cotonete, que removeu a oxidação escura que os cobria. O latão voltou a brilhar, um dourado quente sobre a luz do abajur. O pequeno ponteiro dos segundos, que ficava em um círculo menor na parte de baixo do mostrador, também recebeu o mesmo tratamento. Cada detalhe, por menor que fosse, era tratado com a mesma atenção. O relógio, agora limpo por fora, já parecia diferente, parecia mais vivo, mais presente, mesmo que ainda estivesse em silêncio. A chuva continuava a cair, um ritmo constante que contrastava com a quietude do mecanismo que ainda precisava ser despertado. Com a parte externa limpa e brilhante, era hora de olhar para dentro. O verdadeiro mistério, a causa do silêncio, estava escondido atrás do mostrador, no coração mecânico do relógio. Para acessá-lo, era preciso remover o painel traseiro da caixa de madeira. O relógio foi virado com extremo cuidado, apoiado novamente sobre o pano macio para proteger o vidro recém-limpo. A parte de trás era uma simples placa de madeira, presa por 4 pequenos parafusos de latão, um em cada canto. As cabeças dos parafusos eram fendas retas, um design antigo que exigia uma chave de fenda igualmente simples. Uma pequena caixa de ferramentas foi trazida da despensa. Dentro, havia uma coleção de chaves de fenda de vários tamanhos. Uma foi escolhida, a que se encaixava perfeitamente na fenda dos parafusos. O metal da ferramenta estava frio ao toque. O primeiro parafuso foi girado no sentido anti-horário. Ele resistiu um pouco no início,
preso pelo tempo, mas depois cedeu com um pequeno estalo. O som do metal girando contra a madeira era nítido no silêncio da sala. Um por um, os 4 parafusos foram removidos e colocados em uma pequena tigela de cerâmica para não se perderem. Com os parafusos fora, o painel traseiro de madeira estava solto. Usando a ponta dos dedos, ele foi levantado com cuidado. A madeira se separou da caixa e revelou o que havia dentro. Foi como abrir uma porta para um mundo em miniatura, um universo de engrenagens de latão, molas de aço, alavancas e pivôs. Tudo estava imóvel, congelado no tempo, como uma cidade adormecida. Uma fina camada de poeira cobria tudo, dando aos componentes metálicos um aspecto fosco. O cheiro de óleo velho e metal era mais forte agora. O mecanismo era uma tapeçaria complexa de peças entrelaçadas. Havia rodas dentadas de diferentes tamanhos, algumas grandes e robustas, outras pequenas e delicadas. Molas enroladas firmemente guardavam a energia que deveria mover tudo. O pêndulo, uma haste longa com um disco de latão na ponta, estava pendurado, inerte. Tudo estava ali, visivelmente intacto. Não havia nada quebrado, nenhuma peça solta ou fora do lugar. A causa do problema era sutil, invisível a um primeiro olhar. A luz do abajur foi ajustada para iluminar melhor o interior do mecanismo. Cada engrenagem foi observada, cada conexão foi examinada. Era um trabalho de pura observação, tentando entender a lógica daquela pequena máquina. A poeira era o primeiro problema a ser resolvido. Partículas minúsculas poderiam facilmente travar uma engrenagem delicada ou impedir o movimento suave de uma alavanca. A complexidade do mecanismo era fascinante. Cada peça tinha sua função, seu lugar exato, e todas precisavam trabalhar em perfeita harmonia para que o tempo pudesse ser medido. O silêncio ali dentro era profundo. Era a ausência total de movimento, um contraste gritante com a vida que aquele conjunto de peças deveria ter. A chuva batia na janela, um lembrete do tempo que passava lá fora, enquanto o tempo ali dentro, no coração do relógio, estava completamente parado. A limpeza do mecanismo interno exigia ainda mais cuidado do que a limpeza externa. A água estava fora de questão. A umidade poderia causar ferrugem e danificar as peças delicadas. Os instrumentos escolhidos foram um bule de borracha, daqueles usados para limpar lentes de câmeras, e o mesmo pincel de cerdas extremamente macias usado antes. O objetivo era remover a poeira sem perturbar o delicado alinhamento das engrenagens. O trabalho começou com o bule de borracha. Apertando o bulbo de borracha, um sopro de ar suave e direcionado foi lançado sobre as engrenagens. A poeira fina se levantou em pequenas nuvens, dançando sobre a luz do abajur antes de se assentar ao redor. O processo foi repetido várias vezes, soprando o ar em diferentes ângulos para alcançar todos os cantos do mecanismo. Pequenos tufos de poeira e talvez até uma teia de aranha minúscula foram desalojados das áreas mais escondidas. O som do ar saindo do bule era um sopro suave, o único som de movimento naquele universo parado. Depois que a maior parte da poeira solta foi removida, o pincel macio entrou em ação. Com um toque leve como uma pluma, as cerdas foram passadas sobre os dentes das engrenagens, ao longo das alavancas e em volta dos pivôs. O trabalho era lento, metódico. Cada peça era limpa individualmente. A poeira que estava mais grudada se soltava com a passagem do pincel. Era um trabalho que exigia concentração total. A mão precisava estar firme, mas o toque extremamente gentil. Durante essa limpeza minuciosa, o problema finalmente se revelou. Em uma das engrenagens menores,
Quase no centro do mecanismo, havia algo preso entre dois de seus dentes de latão. Era minúsculo, quase invisível. Parecia um grão de sujeira endurecida, ou talvez uma fibra de madeira. Era o suficiente para impedir a rotação daquela pequena roda. E, como em uma corrente, se uma peça para, todas as outras param também. O coração do relógio estava bloqueado por um obstáculo insignificante. A descoberta trouxe uma sensação de alívio. O problema não era uma peça quebrada ou um defeito complexo, mas algo simples, algo que podia ser resolvido. Olhando mais de perto, era possível ver o ponto exato onde o movimento havia sido interrompido. A engrenagem estava presa, incapaz de completar sua volta. Todas as outras peças estavam prontas para se mover, esperando por aquele pequeno impulso que nunca vinha. O mecanismo, agora livre da maior parte da poeira, brilhava um pouco mais sob a luz. O latão das engrenagens tinha um tom dourado e quente. O aço das molas era escuro e forte. Era uma máquina bonita, uma obra de artesanato que tinha sido silenciado por algo tão pequeno. A chuva lá fora continuava sua canção constante. O som das gotas na janela parecia marcar o tempo de uma forma natural, enquanto o relógio sobre a mesa esperava para voltar a marcar o tempo de uma forma mecânica e precisa. O próximo passo era remover aquele pequeno obstáculo e dar ao relógio a chance de bater novamente. Para remover o pequeno detrito preso na engrenagem, era necessária uma ferramenta ainda mais precisa. Da caixa de ferramentas foi retirada uma pinça de pontas muito finas. A pinça era de aço inoxidável, leve e fria na mão. A tarefa exigia uma respiração calma e um pulso firme. Qualquer movimento brusco poderia deslocar uma das peças ou arranhar o metal macio do latão. A luz do abajur foi posicionada para eliminar qualquer sombra sobre a área de trabalho. Inclinando-se sobre o mecanismo, as pontas finas da pinça se aproximaram da pequena engrenagem. O espaço para manobrar era mínimo. As pontas finas da pinça se fecharam cuidadosamente sobre o pequeno grão de sujeira. Por um momento, ele pareceu resistir, mas com uma pressão suave e constante, ele se soltou. A pinça o levantou e ele foi colocado sobre o pano branco na mesa. Era um fragmento minúsculo, quase nada. Com o obstáculo removido, o próximo passo era garantir que o movimento futuro fosse suave. O óleo antigo que lubrificava as peças havia secado com o tempo, tornando-se uma pasta grossa que mais atrapalhava do que ajudava. Com um cotonete limpo, o excesso de óleo velho foi cuidadosamente removido dos principais pontos de contato, os pivôs onde as engrenagens giravam. O algodão saía escurecido, levando consigo a sujeira e o lubrificante antigo. Então veio o toque final de vida, o óleo novo. Era um óleo especial para relógios, muito fino e claro, contido num pequeno frasco com um aplicador de agulha. A ponta da agulha foi posicionada sobre um dos pivôs e uma única, pequena gota de óleo foi liberada. A gota transparente se espalhou instantaneamente, cobrindo a junção do metal com uma película brilhante. O processo foi repetido em todos os pontos de articulação principais, uma de cada vez. O cheiro do óleo novo era clino e quase imperceptível. O momento mais delicado chegou. Com a ponta de um dedo, o pêndulo que estava parado foi levemente empurrado para o lado. Esse movimento inicial fez com que uma alavanca se movesse, o que por sua vez engatou a primeira engrenagem. E então, algo mágico aconteceu. A pequena engrenagem que antes estava travada girou um dente. Isso fez com que a engrenagem seguinte também girasse. Uma reação em cadeia começou. Lenta e hesitante a princípio, as rodas dentadas começaram a se mover, umas contra as outras, num balé mecânico silencioso. Ainda não havia o som do tic-tac,
pois o mecanismo de escape que o produzia só funcionaria com o balanço contínuo do pêndulo. Mas havia movimento. A vida estava voltando àquela pequena cidade de metal. As engrenagens giravam suavemente, impulsionadas pela energia armazenada na mola principal. O coração do relógio, antes parado, agora pulsava com um movimento silencioso. A máquina estava pronta. Com o mecanismo limpo, desobstruído e lubrificado, era hora de fechar o relógio. O processo de montagem seria o inverso exato da desmontagem, um caminho de volta à forma original do objeto. Cada passo era dado com o mesmo cuidado e atenção. A pequena cidade de engrenagens continuava a se mover silenciosamente, um bom sinal de que tudo estava funcionando como deveria. O painel traseiro de madeira foi pego da mesa. Antes de colocá-lo no lugar, sua parte interna também foi limpa com um pano seco para remover qualquer vestígio de poeira. A placa de madeira foi então cuidadosamente alinhada com a abertura na parte de trás da caixa do relógio. Ela se encaixou perfeitamente, deslizando para seu lugar com um som suave. Os 4 furos para os parafusos estavam perfeitamente alinhados. A pequena tigela de cerâmica com os parafusos de latão foi trazida para perto. Um por um, os parafusos foram pegos e colocados em seus respectivos furos. Com a chave de fenda, eles foram apertados, não com muita força, apenas o suficiente para deixar o painel firme e seguro. O som de cada parafuso sendo apertado era um som de conclusão, de fechamento. O mecanismo agora estava protegido novamente dentro de sua caixa de madeira. O relógio foi virado para a frente mais uma vez, com o mostrador para cima. A porta de vidro que tinha ficado aberta durante todo o processo foi fechada. A pequena trava de metal foi girada, prendendo a porta com um clique suave e satisfatório. Uma última passada com um pano limpo removeu qualquer marca de dedo que tivesse ficado no vidro ou na madeira polida. O relógio estava inteiro novamente, limpo e restaurado. Parecia novo, mas ainda carregava as marcas do tempo, o que lhe dava caráter. Agora faltava a energia. Ao lado do mostrador havia 2 pequenos orifícios. Eram as entradas para a corda. Uma pequena chave de latão que ficava guardada em um compartimento na base do relógio foi encontrada. A ponta da chave foi inserida no orifício da direita, que dava corda ao mecanismo do tempo. Girando a chave, sentia-se a mola interna se apertando, acumulando a energia potencial que moveria os ponteiros. O som era uma série de cliques rítmicos e satisfatórios. Em seguida, a chave foi inserida no orifício da esquerda, que dava corda ao mecanismo do gongo, o que o faria soar nas horas cheias. A segunda mola também foi tensionada. O relógio estava pronto. Estava limpo, montado, com o mecanismo livre e com corda dada, mas seus ponteiros ainda estavam parados e o pêndulo imóvel. A etapa final, o verdadeiro despertar, teria que acontecer quando ele estivesse de volta em seu lugar, na parede. A chuva lá fora tinha diminuído para um chuvisco leve e a noite estava mais silenciosa. Havia uma expectativa calma no ar. O trabalho estava quase completo. Com o relógio nos braços, o caminho de volta à parede foi feito com passos lentos. O peso do objeto parecia familiar e reconfortante agora. O gancho na parede esperava, firme e seguro. Com um movimento cuidadoso, o relógio foi levantado e encaixado no gancho. Ele se assentou perfeitamente, preenchendo o retângulo mais claro na parede. Estava de volta ao seu lugar de direito, como se nunca tivesse saído. Mas ele ainda estava em silêncio. Os ponteiros marcavam a hora em que foram limpos, e o pêndulo de latão pendia reto e imóvel. A porta de vidro foi aberta mais uma vez. O disco de latão na ponta do pêndulo estava frio ao toque. Com a ponta do indicador, o pêndulo foi puxado suavemente para o lado esquerdo, cerca de alguns centímetros, e então foi solto. Por um instante houve apenas silêncio. O pêndulo balançou para a direita, passando pelo centro, e então, no final de seu arco, veio o som. Tic. Um som claro, metálico e delicado. O pêndulo começou seu caminho de volta para a esquerda. Ao passar pelo centro e chegar ao outro extremo, outro som. Tac.
O ritmo começou. Tic-tac, tic-tac. Era um som suave, mas preenchia o silêncio da sala de uma forma que nenhum outro som poderia. O pêndulo balançava para frente e para trás em um arco constante e hipnótico. Seu disco de latão refletia a luz suave do abajur. O pequeno ponteiro dos segundos começou sua jornada circular, avançando um pequeno passo a cada batida. Os ponteiros das horas e dos minutos foram ajustados para a hora certa, usando um pequeno pino no centro do mostrador. Eram quase 10 horas da noite. Com a hora ajustada, a pequena porta de vidro foi fechada pela última vez. O trabalho estava feito. Uma cadeira foi puxada para perto, e ali, sentado, a única coisa a fazer era observar e ouvir. O som do tic-tac era incrivelmente reconfortante. Era um som de ordem, de estabilidade. Cada batida era um pequeno pedaço de tempo se tornando audível. A sala, que antes parecia ter um vazio sutil, agora se sentia completa. O som do relógio se misturava ao som suave da chuva que ainda caía lá fora. Um era o ritmo da natureza, o outro, o ritmo da engenhosidade humana. Juntos, eles criavam uma atmosfera de paz profunda. O olhar percorria o relógio. A madeira polida, o vidro transparente, os números romanos nítidos, os ponteiros de latão se movendo de forma quase imperceptível. E o pêndulo, balançando, sempre no mesmo ritmo, um coração que não se cansa. A promessa daquela noite tinha sido cumprida. O silêncio fora substituído por um pulso constante e suave. O tempo na casa não estava mais parado. Ele fluía de novo, medido por cada tique e cada taque do velho relógio de parede. A noite avançava lentamente, marcada pelo ritmo constante do relógio. A lareira já não estalava mais. Apenas as brasas brilhavam com um vermelho suave, emitindo um calor gentil que se espalhava pela sala. A chuva lá fora havia parado completamente. O único som que restava era o tic-tac, que agora parecia ser parte da própria estrutura da casa. Não havia mais nada a fazer. As ferramentas haviam sido limpas e guardadas. A mesa estava limpa. O livro continuava na poltrona, esperando para ser lido em outro momento. A noite não era mais sobre fazer, mas apenas sobre estar. Estar presente naquele ambiente calmo e ordenado. O olhar se demorou sobre os objetos na sala, iluminados pela luz cálida do abajur. As sombras eram longas e suaves. O reflexo da lâmpada no vidro do relógio era como um pequeno sol em um céu noturno. Os ponteiros continuavam o seu avanço lento e seguro. O ponteiro dos minutos já havia se movido visivelmente desde que o relógio fora pendurado. Uma sensação de quietude profunda preenchia o espaço. O relógio não media apenas o tempo. Ele parecia criar um tipo diferente de tempo. Um tempo mais calmo, mais deliberado. Cada segundo era reconhecido, honrado com um som. Era um lembrete de que a passagem do tempo não precisa ser apressada ou ansiosa. Pode ser apenas um ritmo constante, como a respiração. O ar da noite entrava um pouco por uma fresta na janela, trazendo o cheiro de terra molhada e de folhas limpas pela chuva. Era um cheiro fresco e limpo, que se misturava ao aroma sutil de madeira e cera da sala. O relógio continuava seu trabalho. Tic-tac. O som se tornava cada vez mais familiar, fundindo-se com o silêncio até não ser mais uma interrupção, mas parte dele. Era a pulsação da casa adormecida. A tarefa estava completa. A ordem havia sido restaurada. Um pequeno pedaço do mundo tinha sido cuidado e consertado. E na quietude da noite, isso era o suficiente. Era tudo.